Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento do dia de hoje, começando pelo livro Vencendo as Imperfeições, de Humberto Ferreira. Caiu aqui meditação. Então, ele já começa nos dizendo, a vida moderna é bastante agitada. Por isso, quase todos vivemos correndo de um lado para outro, num grande esforço para dar conta de tudo. Do trabalho, da convivência familiar, do lazer, das atividades religiosas. Olha o que a vida moderna toma todo o nosso tempo, né? Então, a gente vive aqui na Terra em função dessa vida moderna. Vou repetir. A vida moderna é bastante agitada. A nossa vida é agitada. Por isso, quase todos vivemos correndo de um lado para outro. É muito agitado. Num grande esforço para dar conta de tudo. 24 horas do dia é pouco. Se fosse 48, não daria conta. De tanto que é a correria. Aí o trabalho, tem que sair para trabalhar, tem que tomar a condução, não é? É a convivência familiar, a educação dos filhos, não é? É o lazer, as nossas atividades religiosas. Já pensou? 24 horas do dia é pouco. Mas aí eu pergunto, e como é que fica o tempo concernente ao trabalho que todos nós temos que fazer do nosso planejamento encarnatório? Como é que fica essa situação? Diante de tanta correria, de tanta pressa, 24 horas a gente não consegue dar conta? Como é que fica o trabalho, como eu falei, que todos nós prometemos que iria realizar quando chegasse aqui na Terra, concernente aos principais itens do nosso planejamento encarnatório? E o próprio Jesus ratificou isso quando nos disse, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Todo o resto virá por acréscimo. Como é que a gente vai conciliar essas duas situações? Aí ele continua na reflexão. Passamos a maior parte do tempo envolvidos com coisas materiais, Então, a maior parte do nosso tempo está envolvido com coisas materiais. Convivência familiar, atividade religiosa. Tá vendo? Os anos passam quase que de maneira imperceptível. Os dias, as horas, tudo passa rápido. Porque a correria é muito grande. Vai na feira, vai em loja, vai em mercado, vai no banco, a correria é grande, 24 horas é pouco. Ele fala, os anos passam quase que de maneira imperceptível, não podemos perder de vista que, acima de tudo, somos espíritos que estagiam temporariamente no corpo biológico. E é importante não esquecer isso. Todos nós somos espíritos que estamos passando por uma breve experiência na Terra, brevíssima. Uma pessoa que vive 100 anos aqui representa 1/1000 de segundo em relação à eternidade. Por isso que ele fala, não podemos perder de vista que, acima de tudo, somos espíritos que estagiam temporariamente no corpo biológico e que retornarão, inevitavelmente, a viver no mundo espiritual. Todos nós, inevitavelmente, temos que retornar ao nosso verdadeiro local de origem, à nossa verdadeira pátria, ao nosso verdadeiro lar. E como estamos procedendo diante dessa verdade? Se isso é uma verdade, como é que nós estamos procedendo? Chegamos aqui pelados, vamos voltar pelados, não vamos levar nada, mas e aí? De que adiantou tanta correria, onde 24 horas do dia é pouco? Que adiantou essa correria? Porque não adianta nada ao retornar ao nosso verdadeiro local de origem, que é o universo, lá no céu, vamos dizer assim. Não adianta nada chegar lá e falar assim, olha, eu não tive tempo para nada no que se refere à vida espiritual, porque eu trabalhei muito. Saía às 5 da manhã, chegava 7 da noite em casa, 6 da noite em casa, tinha que ir na feira aos domingos, depois tinha que ir para a igreja, depois tinha o lazer, depois tinha atividade religiosa, nada disso.
Como é que fica a parte espiritual? Bom, mas enfim, aí ele pergunta, indispensável, ele continua, indispensável aproveitarmos o tempo na Terra para desenvolver as qualidades e preparar-nos para a volta à nossa verdadeira morada definitiva, reservando tempo para interromper a correria e em recolhimento meditar. Parar, diminuir a correria, né? Diminuir a correria, não é parar, mas diminuir a correria, ou seja, desacelerar. O homem e a mulher aqui na Terra têm que arrumar uma forma de desacelerar, porque o vastíssimo número de infarto, de derrame, não é? De gastrite, se dá por causa da vida agitada, da ansiedade, da correria. Então, temos que desacelerar, se é que queremos, não é, poupar a nossa vida, desenvolver qualidades, preparar-nos para a volta da nossa morada definitiva, reservando tempo para interromper a correria e em recolhimento meditar. Aí ele está falando para diminuir a correria e arrumar um tempo para meditar. Quantas vezes por dia, por mês, meditamos sobre isso? Surge essa pergunta, né? Platão registra as palavras de Aristodemos a respeito de Sócrates. Olha o que Platão falou a respeito de Sócrates. É costume dele apartar-se, às vezes, de tudo, e assim ficar meditando por muito tempo, imóvel e recolhido. Esse sábio ensinava que os olhos do espírito só começam a ver quando os olhos do corpo se fecham. Tá vendo? Aí eu pergunto, qual é o seu entendimento sobre isso? Não é importante esquecermos que Jesus também se recolhia para meditar. Era aquela multidão que acompanhava Jesus, às vezes ele ficava aquela multidão sentada na grama assim, e Jesus ia no monte fazer meditação. Aí vamos ver o que ele fala aqui, Platão registra as palavras de Aristodemos, né, a respeito de Sócrates. Então, Aristodemo, né, falando a respeito de Sócrates. Vamos ver o que Sócrates fazia. É costume dele apartar-se, às vezes, de tudo, e assim ficar meditando por muito tempo. Ele se recolhia de tudo e ficava um bom tempo meditando, né? Imóvel e recolhido. Esse sábio ensinava que os olhos do espírito, Sócrates ensinava que os olhos do espírito só começam a ver melhor quando os olhos do corpo fecham. É claro, a nossa alma, ela só começa a enxergar melhor, ver melhor, observar a verdade absoluta quando os olhos do corpo fecham, ou seja, a gente fecha os olhos e entra em meditação. Quando a gente entra em profunda meditação, a alma, ela se aflora e ela fica receptiva às emanações que ficam do alto, porque eu estou entrando em contato com o alto. E aí a gente, através dessa meditação, a gente recebe a inspiração necessária nas decisões a tomar. Mas para que isso seja levado a efeito, torna-se necessário e imprescindível que nos habituamos a fazer meditação, que é uma viagem, uma incursão no nosso interior, em busca de Deus, que está dentro de cada um de nós. Ele continua, Emmanuel também aconselha-nos, vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo. Olha só o que Emmanuel está falando. Vem a um lugar à parte, você se afasta, não é? No país de ti mesmo, dentro de mim, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Está vendo só?
Isso aqui, essa palavra de Emmanuel, quem quiser confirmar, ela está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 168. Olha o que Emmanuel fala. Vem a um lugar à parte, ou seja, procura um lugar silencioso, onde está em paz, para fazer uma meditação, não é? Para interagirmos no país de nós mesmos, não é? A fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, tá vendo? Os controles domésticos, as incompreensões dos parentes e vice, os assuntos difíceis de resolver, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Caminho, verdade e vida. Aí ele continua. O corpo dificulta a livre manifestação do espírito, limitando a expansão de suas faculdades. Então, o nosso corpo, ele dificulta a nossa meditação. A nossa meditação é o único meio que nós temos de entrar em contato com Deus, com o nosso anjo guardião, com os nossos guias protetores. Mas a gente deixa de fazer isso, às vezes para ir no banco, para ir numa feira, não é? Para ir trabalhar, para ir jogar bola, para ir viajar. A gente deixa de fazer essas coisas por causa da correria, por causa da vida acelerada. E a gente não arruma tempo para isso. Nós temos que ocupar o nosso tempo na mesma proporção que a gente utiliza o nosso tempo para a vida cotidiana, para a vida profissional, nós temos que arrumar para a vida espiritual. Nós estamos fazendo isso? Não. Não estamos fazendo isso. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Aí ele continua, é o que ele falou aqui, né? O nosso corpo dificulta a manifestação do espírito, limitando a expansão de suas faculdades. Porque a gente utiliza o nosso corpo para a correria, vai aqui, vai ali, né? Aí, segundo Platão, Sócrates ensinava que, olha o que Sócrates falava, se desejamos alguma vez ter o conhecimento puro de uma coisa, e disso temos realmente prova, devemos nos separar do corpo e examinar os objetivos em si apenas com a alma. Olha que coisa, que ensinamento fantástico. Vamos ver, eu vou reler essa orientação de Sócrates, que eu gostei. Ele fala assim, se desejamos alguma coisa, ter conhecimento puro de uma coisa, ou seja, se nós estamos em busca de adquirir sobre determinado assunto, seja ele qual for, a verdade absoluta, se nós estamos ansiosos por uma verdade, por uma resposta verdadeira, estruturada numa verdade absoluta, se nós desejamos isso, se nós estamos passando por uma situação, por um problema, num impasse, e desejamos ter a resposta verdadeira, é isso que Sócrates fala. Se estamos nessa situação, não é? E disso temos realmente a prova, então ele tem prova disso, Sócrates tem prova disso, é que devemos, para obtermos essa verdade, nós devemos nos separar do corpo e examinar os objetivos em si apenas com a alma. Como isso é possível? Como é que eu posso me separar do corpo para obter uma verdade? Eu vou me matar? Não. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que eu tenho que parar. Elevar o pensamento a Deus, o meu Criador, o nosso Pai. E pedir a Ele com toda a fé que nos dê a inspiração necessária nas decisões a tomar sobre qualquer assunto que nos incomoda. Jesus, quando estava aqui na Terra, ele nos sugeriu, nos propôs fazer isso. Ele falou assim, todas as vezes que se sentires atribulado, entra no teu quarto, fecha a porta e conversa com Deus, teu Pai, seu Criador. Ele não mandou entrar no quarto e ficar orando, não. Ele não mandou entrar no quarto e ficar olhando para o teto.
Nem mandou ficar ajoelhado, não. Ele mandou a gente fazer uma meditação. O que é meditação? O que é reflexão? É uma viagem, uma incursão no nosso interior, em busca de Deus, que não está no teto da casa, não está no chão, não está no céu, nem está na terra. Deus está dentro de cada um de nós. O problema é que por causa da correria do dia a dia, na nossa vida cotidiana, a gente não tem tempo de meditar. A gente fica escravo da correria. E é um problema atrás do outro. E muitas vezes, ao invés dos problemas se resolverem, só se complica. Então entra no teu quarto, segue a sugestão de Jesus, faz meditação com frequência. Com frequência. Com frequência. Não sai todo dia para trabalho, faz meditação todo dia. Nem que for no banheiro da tua empresa. Vai lá no banheiro da tua empresa, 1 minuto que você ficar lá meditando, Deus vai te inspirar numa decisão a tomar. Meditação é isso. Em busca de Deus que está dentro de cada um de nós. Mas a gente só procura Deus eventualmente. E esse eventualmente é quando nós estamos passando por problema. Consultamos Deus apenas por interesse. Nunca procuramos Deus para louvar, para enaltecer, para agradecer. Não, só para pedir. Aí fica difícil. Nós precisamos nos habituar, não é, a buscar Deus dentro de nós através de uma meditação. Aí ele continua. Segundo Platão, se desejamos alguma vez ter o conhecimento puro de alguma coisa, e disso temos realmente prova, devemos nos separar do corpo e examinar os objetos em si apenas com a alma. Ou seja, a gente vai conseguir analisar o que está acontecendo conosco e as decisões a tomar através de uma consciência cósmica. Mas se a gente está naquela correria, a gente analisa só sobre o aspecto, sobre o foco humano, porque nós estamos focados apenas no ser humano, nas coisas humanas, nas coisas, nos conceitos e tradições da terra, e não do alto. Para a gente se elevar para o alto, através de obter uma consciência cósmica, a única coisa é olhar para dentro de nós, viajar para dentro de nós, porque Deus está dentro de cada um de nós. Aí ele vai dar resposta sobre aquilo. Quando ele vê o nosso esforço, o nosso querer, a nossa insistência e persistência em busca de Deus dentro de nós, ele vai dar resposta. Ele vai dar resposta a médio prazo, muitas vezes a curto prazo. Agora, quando ele vê a pessoa fazendo essa introspecção, essa meditação, apenas quando precisa de Deus, aí fica difícil. Claro que Deus vai nos atender de tudo quanto é jeito, mas fica difícil a curto prazo. Porque é o interesse que a pessoa está tendo. Não é? É um egoísmo, não deixa de ser um egoísmo. Só procura Deus dentro de si quando está precisando. E os momentos de louvor? E os momentos de sentimento de gratidão? Nunca vamos agradecer a Deus? Aí ele continua. O recolhimento, então esse recolhimento, esse hábito que eu vou adquirir de fazer a introspecção, de consultar Deus dentro de mim, de achá-lo dentro de mim, né? Esse recolhimento facilita o desprendimento do espírito. É assim que o corpo se afasta do espírito. Não é? O recolhimento facilita o desprendimento do espírito, do corpo físico, reduzindo as limitações que a vida material lhe impôs e deixando-o mais livre para penetrar na dimensão espiritual e expandir as suas faculdades. Assim ele pode entrar em contato com a fonte da sabedoria e captar melhor as sugestões dos bons espíritos, que tudo fazem para ajudar-lhe o crescimento espiritual. Está vendo, pessoal? Nesse estado, podemos, portanto, refletir sobre os ensinamentos evangélicos e doutrinários, fazer as orações e buscar a inspiração superior. Ler ou estudar uma página, né? Artigo ou livro, ou assistir uma palestra, são meios muito eficientes de adquirir conhecimentos. Estes, entre tantos, não podem ser compreendidos em toda a sua profundidade ou permanecem apenas no plano intelectivo se não forem repensados, examinados
nos seus mais variados aspectos e analisados criticamente. E isso se consegue com a meditação, concentração intensa do Espírito. Dessa maneira, são incorporados ao ser, ou seja, introjetados, passando a fazer parte da sua personalidade. Relata-nos Emmanuel, no livro Paulo Estevão, que após a sua conversão ao cristianismo, Saulo de Tarso, que mais tarde passou a se chamar Paulo, manifestou-se a Gamaliel, seu mentor e amigo. A intenção de enfrentar os judeus nas sinagogas para divulgar os ensinamentos de Jesus. Todavia, o sábio e ponderado rabino alertou de que ainda não era hora de começar de novo o trabalho. Precisaria preparar-se primeiro. Sugeriu-lhe que estudasse e meditasse longamente o Evangelho. Que ensinamento maravilhoso! Gamaliel era um espírito de luz. Ele dava palestra na sinagoga, não é? Ele foi professor de Nicodemos, ou seja, Nicodemos era filho dele. Ele que ensinou a Nicodemos, que depois Nicodemos foi perguntar sobre a reencarnação para Jesus. E ele também foi professor de José de Arimateia, Gamaliel. E agora instrutor de Paulo de Tarso. E o que foi Gamaliel? Qual foi a sugestão que Gamaliel deu para Paulo de Tarso? Que ao invés dele ir fazer um trabalho abençoado nas sinagogas, ele primeiro estudasse, meditasse profundamente o Evangelho. Caramba, Paulo de Tarso era doutor da lei, ele já estava convertido. E mesmo assim não estava preparado para fazer um trabalho abençoado. Pois é, fica aí para a nossa reflexão esse ensinamento maravilhoso sobre a necessidade da introspecção. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.